Olá, nós já estávamos aqui com 20 minutos de live sobre o Japão e aí perdi a conexão com o Marcelo. Estamos aqui de volta, vamos ver se agora a gente consegue essa conexão. Pessoal, o Marcelo vai entrar novamente. Ei, Voltei. Marcelo, o negócio deu uma travada aqui, mas Aham. olha, isso acontece sempre. Ah, então tá bom, Essa tá bom. coisa de travar, às vezes Uhum. acontece. Eu estou É, aqui com uma internet de 240 mega e entendi. às vezes acontece, é uma questão da plataforma mesmo. Mas Não, tranquilo, tranquilo. fazendo um resumo aqui para quem chegou e que, infelizmente, o nosso assunto dos 20 minutos que já passaram não vão ficar gravados, nós conversamos aqui sobre Que pena. a questão da língua e o Marcelo estava falando para gente, quando eu perguntei que o japonês ele é bem conservador, sempre baseado no respeito ao próximo. E aí a gente comentou sobre, ele falou de cruzar os braços, que é ofensivo, e eu comentei com ele a questão de quando a gente recebe um presente no Japão, que a gente não deve abrir esse presente na presença de quem Sim. deu esse presente para a gente. E eu não sei se as pessoas Uhum. escutaram, porque travou, foi exatamente nesse momento. Eu No não escutei essa parte. Ocidente, no Essa parte eu não escutei. Ocidente, nós temos exatamente o hábito oposto, porque se a gente não abre o presente, é como se a gente estivesse fazendo uma desfeita para com a Uhum. pessoa que nos deu o presente. No entanto, Sim. o que eu comentei é que isso pode ser uma questão a ser mudada, considerando que após a pandemia as pessoas podem querer higienizar aquele presente, então elas podem querer abrir depois. Pode ser que a Uhum. gente se aproxime aí da cultura japonesa nesse aspecto. É verdade, Conta é pra verdade. Faz gente, sentido. além de não abrir o presente, a questão do embrulho preto. Ah, sim, sim, sim. Embrulho preto é por questões de. Na verdade, todo velório, né? Normalmente você vai num velório japonês, normalmente você chega você entrega uma quantia de dinheiro ou você chega com alguma coisa, né, nesse velório. E por agradecimento, eles dão um embrulho para você, uma lembrança, enfim, alguma coisa, em envelope preto, todo embrulhado em preto. Então, para não estar relacionado com isso, de fato, qualquer lembrança que você dê não pode ser em embrulho preto. Então, tipo, normalmente é Sim. de costume mesmo você no velório se você receber algo, né, alguma lembrança com embrulho preto. Então, só para não relacionar mesmo. Ai, que bom que as pessoas estão voltando aqui para a nossa live. É Obrigada, verdade. viu, gente, pela compreensão. Ô Marcelo, em relação ao cartão, o japonês ele dá muita importância ao cartão e aquela questão de receber o cartão com as duas mãos. Sim, Conta um sim, sim. pouco para a gente disso e até daquela precedência de você pegar com a esquerda. E Sim. explique isso para a gente. Existe, né? Existe, de fato, o cartão de visita, né? Que você diz. Quando você recebe o cartão, já tem uma ordem mesmo. Você tem que pegar com a esquerda, depois primeiro com a esquerda, depois com a direita. E deixar exatamente... Sabemos que temos em três pessoas aqui. Veio você e mais duas. Você me entregou o seu cartão, eu pego o seu cartão com a esquerda, depois com a mão direita e deixo exatamente na sua frente o cartão exatamente na sua frente. Aí depois eu passo para outra pessoa, pego com a esquerda, com a direita, agradeço e deixo exatamente na frente dela. E assim por diante. Tipo, existe uma ordem mesmo. Quando eu era pequeno na escola também, quando eu fui me formar, não no segundo grau, no primeiro grau, né? Que é na sexta série lá, a gente recebe o diploma, né? Na hora que a gente ia receber o diploma também, a gente era treinado. Eu falava, primeiro você pega com a esquerda, depois com a direita, depois você agradece. Então, assim, e é do mesmo Ah, jeito com o legal. cartão de visita também. Existe um Ah, mesmo. muito interessante. A gente é treinado constantemente desde pequeno. A questão das tatuagens, porque tatuagem no Japão ela é mal vista, não é isso? Sim, sim. Pode dizer que sim. Hoje aqui no Brasil é bastante comum, certo? É mais fácil a gente perguntar quem não tem do que tem, né?
Por acaso, É, eu não tenho tatuagem, mas realmente porque ainda não pensei em nada. Mas tá relacionado, eu acho que a questão, acho que também um pouco da máfia também, né? Da da máfia Yakuza. japonesa. E se você estuda, né? Quando você vai estudando, você vê que é bem antigo. Antigamente era a questão, realmente, quem tinha tatuagem era aqueles samurais mais conservadores, aqueles mais tradicionais. Só que assim, foi mudando com o tempo. Quem começou a ter era mais a máfia. E a tatuagem do Japão, pelo menos, ela é muito mais, como que eu posso dizer, grosseira, né? Ela é mais, ela escava mais a pele. Então, de fato, Sim. deve doer mais, né? Provavelmente. E é um sacrifício que as pessoas estão fazendo. Então, quando a gente vai em termas, quando a gente vai em local público, em piscina, assim, pelo menos quando eu tava lá, quando você tem tatuagem, de fato, não dava para entrar em piscinas, em termas, enfim, por questões de que eles Sim. achavam que podia transmitir alguma doença, enfim, era bastante mal visto. Já tive amigos que tinham tatuagem pequenas, mas não conseguiam entrar Uhum. em locais públicos. A Kate está falando aqui que no Japão é até proibido entrar no onsen. Eu nem sei o que que é isso com É o tatuagem. termas. Ah, que são os Termas, termas. É exatamente o que você está falando. isso. Exatamente. Obrigado, Kitsu. Isso. Aqui tem uma pessoa perguntando se o arrotar quando a comida está saborosa procede. O que tá No perguntando? Japão, não, né? Isso. Se a comida tá... Não entendi como é que é? Ela perguntou, ele, não sei, porque o nome é o codinome no Instagram, Ah, tá. se a questão do arrotar após você comer é para saborosa, se isso procede. Isso é um costume japonês? Não. É É, assim, eu. não é tão. Não, na verdade, é assim, o que acontece? Essa parte de etiqueta, como que eu vou dizer, de alimentar, né? É um pouco diferente da nossa, de fato. Existe, acho que, uma nova geração. Uma nova geração que traz isso que não, não pode comer de boca aberta, não pode Sim. arrotar. Eu acho que existe isso, mas assim, eu acho que a geração antiga acho que tinha muito isso, sim. De fato, eu já ouvi comendo as pessoas arrotarem. Quando eles vão comer algum tipo de massa, né, de macarrão, de fato, eles fazem barulho, né, que é pra gente considerar um Fazer barulho é uma coisa, agora Uhum. o arrotar eu acho que é de outra cultura, mas Sim, não, mas enfim. não é de costume, de maneira nenhuma. Eu Sim, mesmo nunca vi sim. isso, não, nunca vi isso. É porque a Deise comentou assim, achei que fosse na época dos Vikings, mas isso aí, Deise, foi uma pergunta, tá? Não foi Uhum. uma afirmação. O fazer o barulho aqui que a Júlia está falando para tomar sopa, aí sim, é um Anne e costume, não é Júlia, né? isso? Uhum. Sim, Isso. isso existe, sim. Isso eles fazem, sim. Uma vez eu já perguntei também pro próprio japonês, eu falei, por que vocês fazem barulho, né? Quando vocês tomam sopa, ou até mesmo, como que eu posso dizer? Aquele macarrão com sopa, né? Que não sei se já comeu já, que chama lamen, udon, acho que não, né? Eles fazem barulho, mas assim, o próprio japonês já me respondeu que é para quando você vai comer, você conseguir saborear também a sopa junto, o macarrão e a sopa. Sim, Então, sim. e é bem normal, assim. Realmente, se você não fizer, parece que você não tá comendo. Tem uma outra coisa bem diferente, é que aqui a comida vem até nós, a gente vira só um pouquinho, lá é o contrário. A Sim, gente que vai até a comida e a gente fica bem curvo, não é sim, isso? sim, de fato, sim, é verdade. Uma outra coisa que merece destaque, aliás, muito destaque, muitas palmas no Japão, é sobre a educação japonesa. Realmente. Lá, quase 100% da população é alfabetizada. Uhum. E tem aquela questão que você falou dos mais velhos vão passando na casa dos mais novos. Conta isso para Ah, tá. pegar os mais novos.
isso, a gente tinha tocado no assunto da questão de segurança no trânsito, certo? É isso que a gente tinha falado, alguma Sim, coisa assim, né? Então, é um pouco curioso. Quando eu morava lá, eu morava numa cidade pequena também. E existe isso, existe hierarquia, né? Eu acho que todo mundo sabe, no Japão existe hierarquia desde pequeno. Então, é bem normal os mais velhos, né? As crianças mais velhas, as crianças de 12 anos, tomarem conta das crianças menores. E naturalmente, quando você entra na escola, tem um líder que passa na sua rota até a escola. Então, tinha um menino mais velho, hierarquicamente, na minha escola, que ele passava na minha escola para me pegar, para eu não me perder, para eu ir com segurança até a escola. E ao decorrer, quando eu fui crescendo, eu fui virando esse líder que passava na escola, na escola não, na casa de outras crianças e guiava eles até a escola. A gente ganha até uma bandeira, né? Assim, uma bandeira que ela ilumina no escuro, enfim, que você tem que andar segurando ela e os adultos respeitam. Toda vez que eles vê esse comboio de criança, eles param o carro, enfim, não atravessa junto, enfim, é bastante respeitoso. sim, a Deise está comentando aqui se é verdade, quando o japonês está Vai. bravo e não concordando, ele segue sorrindo e acenando com a cabeça. É verdade isso? Olha, eu não sei. Ó, eu já muitas vezes eles não concordaram e falaram para mim. Eu acho que talvez talvez não diga a sua resposta, né? Eles não falam exatamente o que eles estão achando, mas assim, eu acho que se você perguntar para ele se concorda ou discorda, ele vai falar assim que discorda. Mas não necessariamente se você não perguntar, eu acho que ele não falaria. Ele não Ele falaria. fica com a cara de Isso. paisagem. Ele não, eu acho que eles não têm Ele necessidade nunca de quer ser rude, não é não tem isso? necessidade de colocar sua opinião, eu acho, a não ser que você pergunte. E tem uma outra questão na escola que não existe faxineira. Quem limpa a escola são os próprios alunos. Sim, já limpei muito a escola. Já limpei bastante a escola. Olha, sim, exatamente. Não existe faxineira, não existe. É porque lá é normal você ficar o período integral, né? Você entra às 8 da manhã e você sai só às 4h30, enfim, 5 horas. E você estuda, você come, você limpa. Então, assim, não só faxineira, quanto não tem a tia da merenda também. Tem as pessoas que levam a merenda até a escola e de lá quem serve também são Uhum. os próprios alunos e, obviamente, quem limpam a escola inteira são os próprios alunos. Os professores também, inclusive. De fato, eles dão exemplo, eles mesmos limpam as mesas deles, a sala deles, enfim, não existe faxineira. Já limpei muito Sim. corredor com água, só, sem sabão. Eles usam nenhum produto, não tem costume de usar produtos produto de limpeza, né? Igual a gente usa aqui. É só com água Sim. e pano mesmo. E, enfim, toda atividade da escola são os alunos que fazem. Se tem uma horta, os alunos que têm que regar. Se Olha que tem, legal. exatamente. Isso que é educação, não é? Olha que Totalmente. civilidade. Exatamente. Inclusive, existe como se diz, a área esportiva, né, da escola, que ele é feito de barro, enfim. Você consegue jogar basquete, futebol, enfim, tudo. E quando tá chovendo, eu lembrei disso esses dias, conversando com você. Depois que chove, teve uma época que eu queria muito jogar basquete, eu jogava basquete na época, e eu falei assim, eu chamei todos os meus amigos, vamos jogar basquete, que era um dia de acho que sexta à tarde. Acabou a escola e a professora me proibiu, a diretora me proibiu. Eu falei, por quê? Eu falei, não, por causa que vai estragar o campo. Não joga que vai estragar o campo. A gente tem que cuidar, por causa que senão Ah, vocês não vão nem conseguir, muito menos jogar basquete, muito ninguém vai conseguir fazer nenhuma atividade. Eu falei, nossa, é verdade. Pensando, sim. até nisso eles cuidam. E o Max está completando aqui que é em escola pública e privada. Não tem essa Sim, sim, diferenciação. sim, É sim, 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 igual sim, 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 que tem sim. que limpar e tudo mais. A Sim. Letícia, ela perguntou uma questão aqui que a gente falou antes da live cair, mas a gente pode repetir para ela se é verdade que encostar a mão em outra pessoa é considerado um contato íntimo, que ele já tinha até esclarecido sobre Uhum. isso, mas se você quiser falar para ela de novo. Não, sim, dificilmente.
eu encosto, eu acho que tem alguma coisa de um touch, né? Alguma coisa de encostar alguém mesmo. Principalmente sendo homem e mulher, um sexo oposto, eu acho que é bem difícil. Mas até. E, por exemplo, acho que a única vez que eu encostei um colega de trabalho, um aluno, foi em despedida, eu acho. Ah, Quando eu estava me formando, a professora estava indo embora, aí ela falou assim, ah, gente, ela chorando, você acabou de chorar, e aí ela falou assim, ah, então vamos nos abraçar? Aí eu fui e dei um abraço na professora, assim. Então, tipo, nunca tive tanto contato, assim. olha que interessante. A outra questão de tirar o sapato antes de entrar em Uhum. casa, você usar outro sapato quando está em casa, não é isso? Tá, tá me ouvindo? Isso. Sim. Repete, desculpa, falha um pouquinho. É aquela questão de tirar os sapatos antes de entrar em casa. Uhum. Bem comum, de fato, bem comum. Existe até uma entrada, né? Toda casa japonesa existe uma entrada antes da casa, que hoje em dia na pandemia a gente vê que as pessoas colocaram uma fita, né? Quem tira sapato na sua casa colocou uma fita e, e colocou que a partir dessa fita você tem que deixar o seu sapato que você usa fora de casa e depois disso tem que tirar. No Japão já existe como que eu posso dizer, um relevo, né? De fato um relevo que é onde você deixa que é a sua entrada da sua casa, onde você deixa seus sapatos. E tem gente que não usa nada, ou tem gente que usa um chinelo de casa, enfim. É muito comum. O contrário disso que bem, você fala assim, ah, eu entro na minha casa com sapato no Japão, eu acho que é bem comum isso. O Max está falando aqui que nas escolas também. Eu acho que eu fui japonesa em outra vida, porque a gente tem esse hábito aqui em casa E, desde sempre, de tirar o e sapato e ter um sim. chinelinho para dentro de casa. Bem observado, Max. Sim. Na escola também a gente tem um sapato próprio, né? O abaki que a gente chama, é um sapato próprio, branquinho assim, e que ele é próprio para ficar na escola mesmo. Agora vamos passar um pouco para a etiqueta corporativa, porque é bem curiosa a etiqueta corporativa no Japão, eu achei super legal. A questão da saudação e despedidas formais em correspondências. Conta pra gente um pouco sobre isso. Tá. Você quer que eu exemplifique isso, alguma coisa? Exemplo, por exemplo, cartas pessoais no Japão, você usar para, de, ou então assim, caro senhor ou senhora, ou com humildes saudações, tem um protocolo em relação a Não, isso, muito, né? muito, muito, sim, sim. Então, existe todo um protocolo, inclusive existe até um curso disso, que como você escrever um e-mail corporativo, antes eu até esqueci de comentar com você a última vez, mas existe os próprios recém-formados, quando eles vão entrar na empresa, existe até um curso de como você se comportar na empresa, ou até mesmo como você escrever um e-mail dentro da empresa. Então, assim, existe nomenclaturas, né? Quando você vai falar com o seu chefe, quando você vai falar com um fornecedor, quando você vai falar com um cliente, enfim, tem todas umas saudações, enfim, no final, mas é bastante complicado nesse sentido. Tipo, existe bastante termos mesmo. A questão da precedência no Japão é um negócio extremamente importante. O grau de importância que uma pessoa tem em relação à outra, o respeito à hierarquia. E tem até aquela história de se o seu chefe está na sua frente, você tem que ficar curvado até que a porta do elevador se feche. Não tem uma história assim? Não, eu tô dando risada porque de fato existe e sim, e é bastante cobrado nesse sentido. Olha, tem bastante. Se for falar em etiqueta corporativa, tem bastante, mas acho que o que mais pega, acho que é essa questão de hierarquia mesmo. Por exemplo, suponhamos que veio eu recebi
presidente da empresa. Ele veio visitar a minha unidade, onde eu trabalho aqui no Brasil, um exemplo, tá? E ele veio, eu recebi ele, enfim, a gente fez tudo o que tinha que fazer, as reuniões, tudo. Aí eu fui me despedir dele, ele entrou no carro. Aí quando ele entrou no carro, e eu tô do lado de fora, ele entrou no carro, aí eu vou me curvo, até o carro dele sair e sair da minha vista, eu continuo me curvando, e quando ele sair da minha vista, eu levanto. Isso é uma das etiquetas. Você, até o final, como se diz, você realmente não despachar, mas se despedir dele, né? Em Sim. elevador também, e dentro do carro também, normalmente, a pessoa mais importante fica atrás do motorista, a ordem de entrada no carro, no elevador, enfim, tem muitas, muitas. Mas uma delas é A, essa que a, eu exemplifiquei para você. a Daisy, ela está colocando aqui que o imperador não se curvava para ninguém, com exceção dos professores. É verdade? Eu vejo muito isso em rede social. Eu vejo muito isso em rede social. Porque, de Ela fato, está tem falando bastante que viu isso. foi em rede social mesmo, mas isso Né? procede? Olha, eu até procurei tudo. Não, de fato, eu acho que sim. Eles têm bastante respeito pelos professores, bem mais do que a gente deveria ter aqui no Brasil, né? Mas, olha, eu não tenho competência para dizer isso. Eu acho que em alguma época sim, mas eu acho que em épocas na época de samurai, eu não sei se isso procede exatamente isso, não. Eu acho que é muito mais, acho que, como eu posso dizer? Eles estão mais enfatizando isso, talvez. Talvez. Não, Sim. não, não, não sei se isso procede totalmente, tá? O Marx está completando aqui, porque a gente está falando de Uhum, hierarquia e questão corporativa da posição na sala de reunião, a posição hierárquica. uhum. Conta Existe aí pra bastante. gente. Não, normalmente quem fica se a mesa for uma mesa vertical, né? Quem fica na lateral da mesa é a pessoa mais importante e assim vai seguindo a ordem. Pela hierarquia, quem é menos importante, do mais importante até o menos importante. Do Na mesa, meio da mesa é o mais importante. isso, E na na verdade, ponta é o menos importante. se ela for uma Uma mesa vertical. retangular. Isso, exatamente, exatamente. Mas Aqui é eu acho igual. Muita gente não sabe, mas aqui é igual, viu, gente? Mas eu acho que o mais difícil, eu acho que é o elevador, eu acho, não sei. Eu tenho uma certa dificuldade com, né, que ordem Ficar que eu lá. entro. E que ordem que eu entro, e que ordem que eu saio. Normalmente a pessoa até onde eu sei, acho que a pessoa menos importante é a última a entrar e a primeira a sair. Essa Uhum. seria a ordem. E o que maneja onde vai apertar os botões, enfim. Sim. O Marx está falando aqui que acha que hoje os membros da família se curvam para outros, sim, mas se curvam pouco. Sim, É porque sim. parece que está assim Se perdeu um pouco, né? formalizando Uhum, um uhum. Você perdeu pouco, um pouco, sim. Acho que antigamente tinha muito mais aquela questão de. Eu acho que comentei com você também. Na época que eu estudava, só eram meus pais. Só o meu pai e minha mãe que trabalhava, que era normal a mãe ficar em casa e o pai trabalhar. E só tinha eu, da escola inteira, que só meu pai, que só meus só pais, sua os dois, mãe. isso, que trabalhavam. Acho que hoje não, hoje acho que tá ficando mais normal a mulher, né, entrar no mercado de trabalho e não ficar o dia inteiro à disposição da família e do marido. Sim. E aquela história de bater 3 vezes na porta antes de entrar numa sala? Ah, não, Tem isso mesmo? sim, com certeza. Você bate 3 vezes, duas, 3 vezes e com licença. Sim, é normal. Faz parte da etiqueta. Eu faço isso, inclusive. E, e a questão do quando alguém te oferecer alguma coisa, você deve aceitar, porque senão é um desrespeito, é uma desfeita com quem te E oferecer alguma coisa para comer ou para beber. eu, eu aprendi isso em escolas também, que você pelo menos deve experimentar.
que eu acho que o fato de você não experimentar é a falta de educação. Então, se alguém te serve um café, se alguém te serve um chá, você, não sei, você não pode gostar, mas assim, eu acho que você tem que dar um gole e experimentar. Eu acho que isso é bem normal. Já fiz várias vezes isso, enfim, não gostava, mas tomei, enfim, deixei quase tudo, mas tomei um gole. E o Max me contou que você viajar com seu chefe é uma coisa assim que você tem que abrir mão da sua mala, porque Sim, nada de despachar mala, porque o sim. chefe não vai te esperar Esperar. Não, não. pegar, não é Não, você tem isso? que, exatamente. Você que tem que sempre estar à disposição para esperar, não o seu chefe te esperar, né? Eu acho que em questões de tudo, eu acho que, tipo, se você tem um mais. Aqui no Brasil a gente acaba despachando por cima, né, ou por baixo. Eu também, quando eu viajava, quando eu trabalhava com o Max, também eu sempre despachava por cima. É, a Deise está falando aqui que se a gente não gostar, porque a gente comentou agora de tem que experimentar, mas se for alérgica, por exemplo, Não, aí eu acho que você pode, eu acho que você pode comentar, você fala assim, muito obrigado, né? Mas eu acho que você pode, delicadamente, você pode comentar, assim, você fala assim, olha, muito obrigado, mas eu sou alérgico, eu acho que não tem nenhum problema. Mas eu acho que, como regra geral, eu acho que experimentar seria de fato, uma etiqueta. sim. E é interessante também a gente comentar que o Japão tem a maior expectativa de vida do mundo, tem uma baixa taxa de natalidade e uma Uhum. população idosa imensa. Sim, Você até comentou que a sua avó tem quantos anos mesmo? 86, 86. Que é a taxa deles é de Sim, 86, a taxa de sim. a Curioso, né? taxa de a expectativa de vida. Uhum, uhum. Sim, ela tem 86 Japonês anos. vive muito mesmo. Bastante. Eles Temos que valorizam. aprender. E valorizam bastante, né, os idosos, de fato. Eles valorizam bastante. Eu acho que eu vejo os idosos de lá são bastante ativos nesse sentido. Eles sempre têm, eu acho que de fato alguma coisa para fazer. Mas a minha avó também tá bem ativa ainda. Aí, tá vendo que maravilha? Viver muito, mas viver bem é tudo Sim, de melhor. E verdade. sobre as comidas, Marcelo, como é que as comidas típicas japonesas, Comida típica japonesa. Em que sentido você fala? as comidas típicas, Ah, o tá. que que o japonês come? Não, sim. De fato, eles comem bastante arroz, né? Arroz japonês, né? Não é o nosso arroz, mas o arroz sem, como que eu posso dizer? Sem óleo, sem sal, né? Sem tempero nenhum. Eles comem bastante arroz. Eu acho que tá mudando um pouco. Quando eu era pequeno, pelo menos na minha casa não, mas os meus amigos comentavam que de manhã eles comiam arroz, peixe, enfim. Não sei se vocês conhecem aquele misoshiro, aquela sopa, e vinham para a escola. Mas eu acho que hoje em dia tá mudando. Eles estão comendo pão também de manhã. Tem bastante, entrado bastante pratos ocidentais, né? Enfim, massas. Mas, de fato, eles consomem bastante arroz e pratos também de origem chinesa também, que é a sopa que eu falei de macarrão também. Isso é bem comum eles consumirem. Mas assim, a maioria dos pratos eu vejo que tem arroz. Ou é um bowl com arroz embaixo, que em cima tem peixe, camarão, enfim. Mas eles consomem bastante arroz. E você tinha comentado comigo que tem umas comidas, umas carnes principalmente, que vai ser ou já está sendo proibida no Japão, como por exemplo, cavalo, Sim. golfinho, Não, baleia. não, o que eu disse era que existe carnes que eles consomem, né? Que a gente não tem costume de consumir aqui. Mas existe regiões que consomem sim carne de cavalo. Inclusive, eu acho que já foi noticiado isso, né? Que o japonês eles consumiam muito carne de baleia, né? Inclusive, eu acho que foi proibido, se eu não me engano e de golfinho também, em algumas regiões. Mas
como que eu vou dizer? Eu acho que eu até expliquei para você, né? Eu acho, tirando a parte do cavalo, o, é bem normal que eles consumam baleia, enfim, golfinho, que seja, qualquer tipo de animal do oceano, até porque é o que eles mais consomem, né? Quando a gente fala aqui no Sim, Brasil que eu como salmão, mas não como baleia, de fato, é porque a gente não tem esse costume, mas assim, de fato, é um costume, né? E o costume que virou cultura, enfim. Mas eles, de fato, foi proibido por questões de extinções mesmo. Isso eu assisti, assim. a Letícia está perguntando se consome algum tipo de feijão. Feijão, sei, sei. Bem parecido com o nosso, mas de outra forma. É adocicado, né? É adocicado, é um feijão adocicado que vira, a gente chama ancô, né? Que vira uma massa. De fato, eles espremem o feijão e vira uma massa, mas é adocicado. E também tem a soja Ah, também, hum. que é o natô, também é Conta uma fermentada. aquela história que você estava recebendo os diretores da empresa e aí sobrou comida. Conta aquela história que é interessante. Hum, É verdade, nossa, essa história vai render. É verdade. É... o que acontece? Quando eu trabalhava com o Max, inclusive, na mesma empresa, eu acho que o Max ainda ainda não tinha chegado na empresa. É, eu viajava muito para um projeto que a gente que tinha em comum com a matriz e eu ia junto com os visitantes, né, da matriz, cada um de uma área, a gente ia sempre para um determinado local aqui no Brasil. E, e é costume deles, quando eles vêm, eles pagarem, né, o almoço, o jantar, enfim, eles têm uma verba para isso. Quando a gente foi fazer a visita, tudo, a gente foi num restaurante pouco não, vai bastante luxuoso para mim. E na época eu tinha. Travou? Não? Tá me ouvindo? Não, tô te Ah, então tá bom. escutando. Normal. E a gente não tinha noção que a quantidade de comida que vinha no restaurante. Uhum. E a gente pediu, enfim, dois, três pratos, achando que era para três pessoas. Mas não, era muita comida. E olha que eu como bastante. Era muita comida mesmo. E a gente deixou, eu acho que a gente acabou comendo um prato e os dois que vieram a gente não tocou. Literalmente a gente nem sequer colocou a colher, não tocou. E óbvio, a gente já tinha pedido. Aí na época o restaurante perguntou se vocês vão querer levar. E era, enfim, era camarão na época, né? Enfim, era comida bastante cara. E eles falaram que não, que eles estavam super satisfeitos, que eles iam pegar o voo direto e depois já ia para São Paulo, enfim, de lá eles já iam embora. Então, e eu, do mesmo jeito, eu também não, eu tenho que ir com eles, né? Aí, na hora, eu fui e falei para eles, né? Eu falei assim, olha, se vocês não se importarem, como eu falei, a gente podia dar pros meninos que ficam na rua aqui, né? Menino de rua, né? Porque aí, não sei, só que eles ficaram extremamente ofendidos quando eu falei isso. Errado eu, que não tinha me tocado na hora, né? Que a cultura deles é diferente, eu acabei incorporando a nossa cultura que se a gente não vai consumir, por que não a gente dá para alguém que precisa, né? Eu acho que qualquer brasileiro pensaria desse jeito. É melhor do que jogar fora, enfim. Se tem gente ali, por que não, né? Enfim. E eu não me toquei nisso. E eles ficaram extremamente ofendidos. Nossa, acabou com a visita. O meu clima com eles acabaram. Aí, e eu fui, enfim, atrás. Eu falei assim, nossa, calma, deixa eu me explicar, deixa eu conversar com vocês e tal. E eu falei, mas por que vocês estão bravos? Me falam, para eu poder conseguir tentar explicar, né? E eles me falaram exatamente assim. Ele falou assim, se é uma comida que eu estou deixando, você acha que essa pessoa merece comer? Aí eu falei assim, entendo, na hora, né? Eu falei assim, toda razão, de fato. Se não é um país que tem miséria, se não é um país que tem miséria, eu falei, eu concordo plenamente com eles. Não, se uma comida que eu não quis comer, outra pessoa não deveria comer, concordo plenamente. Só que daí, aí eu aproveitei e falei para ele, eu falei, "Nossa, me deixa, eu falei exatamente desse jeito. Eu falei, me deixa aproveitar a sua visita que você veio ao Brasil a negócio, me deixa agregar algo também para você, em questão de cultura que eu tenho certeza que você vai conseguir entender.
Eu falei, aqui no Brasil é diferente, a gente não pensa assim. Aqui no Brasil a gente pensa que se eu não consigo consumir, outra pessoa pode consumir. Eu estou ajudando. E isso é uma forma de você ajudar. Você não está ofendendo de maneira nenhuma, pelo contrário. Se você for embora deixar essa comida, você está ajudando ela. E é assim que a gente ajuda no Brasil. É melhor que você ajude desse jeito que você ajudar com dinheiro, você ajudar com qualquer outro tipo de coisa. Isso de fato, pelo menos você vai encher, como diz, você vai fazer, vai conseguir satisfazer essa pessoa. Enfim, Uhum. demorei, fiquei o voo inteiro conversando sobre isso. A gente conversou, enfim, até chegar em São Paulo e tal. Mas eles conseguiram entender, sim. No final eles me agradeceram, falaram que agregou para eles, né? Enfim. Mas é É, bastante. cultura é cultura. A gente E tem que é bom aceitar, que, né? e é bom que se diga que a comida não tinha sido tocada. Ela não tá, Exatamente. não era resto do prato, Não, era da não, não, não. travessa. Da travessa. Nem sequer a Pois gente é, tinha cortado nada da travessa, nada. Não tinha nem tocado a travessa. Então, sim. extremamente. Enfim, mas é uma cultura, enfim, no final eu falei pra eles que a cultura se aceita, né? Não precisa entender, você tem que aceitar, enfim. Sim. Em relação a lugares para visitar, Marcelo, quais que você recomenda Olha, no Japão? tá. Tem bastante lugar, né, no Japão, apesar de parecer pequeno, mas tem bastante lugar. Mas eu acho que se você quer ver realmente ó, quem gosta de metrópole, né, quem gosta de, enfim, Nova York, Londres, acho que não tem como não falar de Tóquio mesmo. Mas eu acho que acho que eu até colocaria o calendário escolar que existe na excursão, né, da escola, que obrigatoriamente eles sempre vão para a província de Nara e de Kyoto, a antiga capital do Japão. Eu fui também quando eu Uhum. estudava lá. Eu não sei, eu sempre, toda vez que eu ia, eu recebia um choque não sei, de cultura, enfim, eu acabava me arrepiando, não sei se acontecia com outras pessoas, mas toda vez que eu ia, eu sentia isso. E em Tóquio, eu coloco Tóquio também por questão da diversidade. Eu acho que você consegue encontrar é, várias pessoas de qualquer país, eu acho que em Tóquio, e funciona com bastante regra. E isso eu acho que Uhum. é fundamental, eu acho. Mas eu acho que eu sugeria essas três províncias. Legal. O Márcio é seu irmão? Sim, Yokohama, Eu tô sim. vendo pelo sobrenome. Sim, é meu irmão. Yokohama. Hokkaido, Eu olha, eu tô recebi. vendo aqui também, tem a Kate Su, ela tá sugerindo Hokkaido, Okinawa, assim. Ó, Hokkaido é a última, é a província do norte, né? É a última província do norte, e a Okinawa é a ilha da última província do sul, né? Sim, Uhum. uma extremamente frio e outra extremamente quente. Sim, concordo com você, Sim. Kate Su. A gente está chegando ao fim da nossa live aqui. Eu vou só comentar com você alguns nomes, que eu recebi uma lista de 200 nomes mais comuns. É claro que a gente não tem esse tempo aqui, mas eu vou citar uns 3 ou 4 nomes que são bem comuns, que é o significado de Suzuki, árvore de sinos. Hayashi é o seu sobrenome, ele está na Uhum. lista também, que É é bosque. bosque. Uhum, uhum. Honda, Honda, a Rosal original, Toyota, Toyota. parte do Arrozal, Uhum, e são 200 nomes aqui. Por uhum, exemplo, Takeda, Rosal do Guerreiro, uhum, Hashimoto, base origem da ponte, aí tem um uhum, monte, Sakamoto, parte de baixo uhum. da descida, Sim, sim, sim. Fuji, Hoje, exatamente. poço de glicínia e por aí vai. Tem um monte de nomes com significados, muito interessante. Antes de passar a palavra para você fazer suas considerações, eu só quero dar um recado que na semana que vem a live vai ser sobre o Chile e nós vamos conversar com a Constanza Fernandes do perfil Footlish. Vai ser no dia 20 de outubro às 20 horas. E eu quero colocar aqui o contato do Marcelo, que é @SOS Japonês Online.
visitem o perfil dele, que é muito legal. Ele dá várias dicas sobre pronúncia de japonês. Eu falei no início da live, mas como não ficou gravado, Marcelo, ele é professor de japonês, é administrador, mas ele dá aula de japonês. E ele tem um perfil que ele dá muitas dicas de pronúncias e como você cumprimenta, como você despede. Eu vou deixar ele próprio falar sobre o perfil dele. Marcelo, muito obrigada pela sua presença. Foi uma pena que nós tivemos essa queda aí da conexão, que é uma coisa que não está ao nosso alcance. Eu passo a palavra para você, então, fazer as suas considerações finais. Sim, eu que agradeço, Cris. Acho que não sei se eu comentei com você, é a minha primeira live, né? E eu ainda, inclusive, eu comentei antes de começar, né? Aqui em casa. Eu falei assim, olha, espero que não me aconteça nada, que não trave nada, mas eu acho que é sorte, né? Deve ser sorte, sim. Como você diz, é bem normal, né? Mas eu adorei poder... parece de fato que a gente está um na frente do outro e se conhecer de fato. Mas, enfim, eu tenho um perfil no Instagram, que, como você disse, o SOS Japonês Online. Em breve, eu vou lançar o curso online em japonês. Não só falando de idioma japonês, mas sim de falando um pouco da cultura, de etiqueta. Quem sabe a gente não faz uma parceria, né? Acho que eu comentei Pois com você. é. Mas, assim, eu tento no perfil... Eu sou um pouco mais dinâmico do que eu tô sendo aqui. Eu tento trazer um pouco mais, um lado mais humorístico. Então, eu espero que todo mundo entre e goste no perfil. Enfim, me sigam. Seria isso. Tem vários alunos seus aqui que eu acabei esquecendo de comentar, que fizeram muitos elogios ao professor Marcelo. É o Muito melhor obrigado. professor, é o melhor de todos. O japonês Obrigado. com ele fica fácil. Vários comentaram aqui no Que Insta, ótimo, que mas a ótimo. gente acabou não comentando, porque, enfim, caiu. Sim, sim. Mas Não, não, foi, não. é um professor muito elogiado. Muito obrigado, muito obrigado. Eu espero poder trazer um outro lado de quem quer aprender japonês, um lado mais leve, um lado mais engraçado, que o aprendizado seja mais leve. Esse é o meu intuito. Que ótimo, então. Gente, muitíssimo obrigada pela presença de todos, pela compreensão de vocês. Viram que a live caiu, mas voltaram, estão aqui firmes conosco. Muita gente participando, muitas perguntas e muitos comentários. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Marcelo, eu te vejo em breve, vamos fazer a Sim, parceria. claro, Mais com uma vez, certeza. muito obrigada. Muito Então, obrigado. beijo a todos. Obrigado, gente. Até mais. Até semana que vem, viu, gente?